cartoleiros e cartoleiras. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vamos falar sobre os jogos da rodada 29, né? Falar alguma coisa sobre os jogos que aconteceram na rodada 23 e falar as probabilidades que a gente pode ter para a próxima rodada, né? Eu não vou escalar times hoje, e como ainda tem um jogo em aberto, que é internacional, hoje, então eu vou deixar para montar os jogos amanhã. Amanhã eu monto alguns times para você. Então vamos lá, começando o jogo de Goiás e Atlético Goianiense. Nos últimos 3 anos, eu vejo que o Goiás não teve muitas vantagens em cima do Atlético Goianiense, né? Na maioria das vezes ele perdeu. Mesmo hoje eu vejo o Goiás time melhor jogando em casa. É um clássico goiano. E pelas probabilidades vou mostrar para vocês que na lógica, né, pela forma que o Goiás vem jogando, pela tabela, o Goiás tem uma pequena vantagem. Mas não é o que a história diz em relação aos jogos entre eles. Vejo um jogo bom para se apostar em Pedro Raul, Dadá Belmonte, no Rato, em vários jogadores do Atlético Goianiense mesmo. Atlético Goianiense. Vejo um jogo de vantagem para SG, mas sim um jogo que tem tudo para Pedro Raul fazer um gol. Ele tem feito vários gols. Como também tem um jogo muito bom para o Wellington Rato. Ele chuta. Então também opções para essa rodada. A rodada que passou foi uma rodada complicada, uma rodada difícil, por mais que os resultados foram em relação às análises que a gente fez, mais ou menos aquilo que eu imaginava em relação a vitórias, né? O que não foi bom foi os jogadores, porque a maioria dos jogadores acabaram entrando pouco tempo. Aí essa semana, como falei a semana passada, ia estar fora e ver como é que eram as escalações que estavam propícias no sábado. Eu estava, não tinha sinal, então. Mas vamos aqui. O Atlético Goianiense, a gente vê que nos últimos 5 jogos, né, ele teve 2 vitórias, uma derrota, empates, Goiás. E o Atlético Goianiense, ele vem numa sessão de vitórias, né? Só perdeu o Corinthians, aquele jogo que era da virada, casa, e foi a derrota do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem bem. E o Atlético Goianiense pode ser também que venha com time misto, que o Jorginho não tem feito muito, né? Por quê? Porque vai ter um jogo pela Sul-Americana de ida com São Paulo. Goiás não tem. Então, se a gente for ver aqui, o Goiás vinha em casa, né, ele perdeu somente uma vez, venceu 4, empatou uma. Ele tem uma quantidade de jogos bons em casa. Jogos perdeu 2 vezes. O Atlético Goianiense, fora de casa, não vai tão bem. Mas eles vão jogar em Goiás. Então, é a casa. O que vai contar aí é a torcida, que a torcida do Goiás vai estar mais em massa do que a torcida do Atlético Goianiense. Por esse site, tá? Que é o Raio X, tá? Ou site bom também, que às vezes eu não tenho feito. Mas eu vou mostrar para vocês, né, que o Atlético Goianiense joga Goiás, mesmo na casa dele, né? Não leva Goiás não leva tantas vantagens. De 2020, né, de 2020 para cá, ele foi derrotado todas as vezes pelo Atlético Goianiense na casa dele. Então, a história diz, tá? 2022 2 vezes, 2021 2 vezes. O 2020 uma vez, o Goiás. Então, é um jogo que tudo pode acontecer. Mas pelos históricos,
que eu vejo aqui. E com a que o Goiás não, o time mesmo, vir com o time completo contra Goiás, pela história dos confrontos entre eles, Goiás não leva tantas vantagens quanto a gente imagina. Então tem que tomar muito cuidado com esse jogo. São jogos que toda vez que o Atlético Goianiense jogou, né, ele acabou segurando o SG das últimas 4 vitórias em cima do Atlético do Goiás, né, as 4 vitórias seguidas, né, praticamente. Ele segurou o SG contra Goiás. Vamos pôr aqui, né, independente de ficar em casa ou não, né, partidas sem jogar em casa. Então, se você for ver aqui também, ó, mesmo jogando na casa do Atlético Goianiense, Goiás só venceu o Atlético Goianiense uma vez. 2021 foi uma, duas, três, quatro, 5 vitórias e 2 empates. E todas as vitórias ele segurou o SG. Quando empatou, empatou 0-0. Então, se alguém quiser pagar para ver, o SG do Atlético Goianiense seria uma coisa que ninguém ia prever. Por esse site, né, a gente vê que o Atlético Goianiense, quando joga com o Goiás, ou empata no 0-0, ou vence o Goiás e não toma gols. É bom de se pensar nisso. Tudo bem que nós temos o Pedro Raul, é um perigo, mas não é nada improvável 0-0. Vamos agora para o próximo jogo, que é Curitiba e Avaí. Curitiba não vem bem. Apanhou agora de 5-2 Fluminense. Eu que apostei no Cano, o Cano faz gol todos os jogos. E no jogo que tem 5 gols, o Cano não fez nenhum, né? Deu uma assistência no máximo. Foi mal, acho que a maioria, né? Porque grande parte tinha ele capitão e não foi bem. Esse jogo contra o Avaí é um jogo também que a história também diz que o Avaí não leva vantagem sobre o Curitiba, né? Nos últimos 3 anos, a gente olha aqui e vê que houve apenas uma vitória do Avaí. Mas o Curitiba caiu muito. É um jogo que dá até para pensar no Alex Manga, no Thiago Galhardo, mas não pode se descartar também o Bissoli pelo Avaí. Potter. Então, é um jogo que eu acho que para Cartola, fugir dos jogadores não é nada mal. Se alguém quiser apostar em alguma coisa diferente, eu acho que o Alex Manga é o melhores apostas para o Curitiba. O goleiro do Curitiba tomou muito feio, né? Não sei nem se vai estar escalado para o jogo. Realmente, uns gols meio falhos, né? Aquele falta, aquele foi no canto do goleiro, ele aceitou embaixo das pernas, várias, mesmo aquele gol do Caio Paulista, não era uma bola tão difícil para ser defendida, então foram gols meio complicados. E a defesa do é muito mais fraca. Eu acho que a defesa do Avaí é capaz até de segurar o Curitiba melhor, de jogar um pouco retrancado e apostar na, naqueles lances uma hora que você joga e aposta num contra-ataque, né? E eles têm muito, apostam bastante no contra-ataque e dá certo. A terceira do Curitiba é falha, pode acontecer. Nem se tomou do ele joga bem aberto. E aqui, ó, 11 jogos, eu consegui vencer 2. O Avaí só conseguiu vencer um. Perde tudo, empata.
Então é um jogo que para cartola é meio complicado. Eu não para cartola, né? E deles não é nada mal para essa rodada. E a gente vê aqui, ó, Curitiba não vem bem, mesmo jogando em casa. Ele estava indo bem, na hora que o Paixão saiu, aí o negócio piorou de vez, né? Saiu o Andrei, saiu o Paixão, aí acabou, se acabou. E o Avaí não consegue, fora de casa, praticamente vencer, né? Só venceu o Botafogo, o resto perde, e quando perde também, ó, é, cede SG para os adversários. Mas como é um Curitiba, Curitiba não vem bem, não dá para confiar que o Curitiba segura esse jeito do Avaí. Vamos aqui no raio-x, né? É o site O Gol. Vamos ver a história deles aqui. A história deles aqui, que aqui em todo ele, o Curitiba venceu muitas vezes, ó. Praticamente, essas últimas rodadas todas só perdeu o Avaí duas vezes. Mas já perdeu uma vez em maio de 2022. No jogo, quando foi na casa do Avaí, ele perdeu o Avaí por 2-1. Então nós temos que tomar de precaução nesse perante Cartola. Nosso próximo jogo é Fluminense Palmeiras. O Fluminense gosta de jogar super aberto contra os seus adversários. O Palmeiras vai ter um jogo muito importante pela Libertadores contra o Atlético Paranaense na casa do Atlético. Provavelmente não vai vir com o time titular contra o Fluminense, mesmo jogando em casa. Uma porque abriu uma quantidade de pontos suave, mantém 9 pontos o Flamengo, que é o segundo, e também vai ter jogo pela Libertadores, né? O Corinthians agora está 11 pontos dele, e o Fluminense está com 41 pontos. Mesmo que o Fluminense vença, vai para 44. Então é muito difícil, né? Que o Palmeiras está com 49, o Fluminense com todos os jogos que tem pela frente, encostar no Palmeiras, né? A vantagem do Fluminense é que ele vai jogar o que tem, apesar de também ter tido, vai ter um jogo agora, depois não tem jogo dele, é contra o Atlético Paranaense só dia 3 de setembro. Então, provavelmente o Fluminense vai jogar suas cartadas todas para ter uma distância de 4 pontos do Flamengo e tentar se manter entre os 4 melhores do campeonato. E aí também vai ser aquela briga para ele acabar entre os 4. Bem que o Flamengo ainda tem muito à frente. Esse tem uma ascensão muito boa. Só perdeu aquele jogo para o olha, empates e vitórias. Né? Quando joga em casa, tem um monte de vitórias consecutivas. 3, 4, 5, 6 vitórias consecutivas. Bem que o Palmeiras também, quando joga fora de casa, está sem perder faz muito. Então, é um jogo pode ter empate. Dá para se apostar num Cano, num Arias, num Ganso, tá? No Scarpa, Veiga, tudo são jogadores que tem para fazer ponto. Eu acho que no Palmeiras a preocupação maior é que nem eu apostei no Scarpa. Scarpa jogou 15 minutos, então você não faz ponto. Rafael Veiga jogou meio tempo. E o Palmeiras deve poupar esse jogador do jogo Libertadores, que é o maior foco deles, estando com folga nos jogos do Brasileirão. Se a gente for no site,
históricos. Aqui eu vou botar o histórico de todos os confrontos deles, em casa ou fora, né? Existe anos derrota, vitória, empate, duas derrotas. E o Fluminense agora em 2022 já empatou com o Palmeiras na casa do e venceu o Palmeiras em novembro, quando foi fora de casa. Vou aqui agora para vocês, né? Só quando ele jogou em casa, ele teve praticamente 3 vitórias quase consecutivas e um empate. Então, não vejo uma força tão grande do Palmeiras, ainda mais do Palmeiras tendo que jogar contra o Atlético Paranaense lá para se classificar para a Libertadores. O Palmeiras conseguir sair com uma vitória contra o Atlético lá, a chance dele classificar para as finais da Libertadores dentro do Arias é quase 100%. Então, eu vejo que o Palmeiras deve poupar e o Fluminense nisso deve levar algumas. É um jogo para gols, para mim, de ambas as partes. Não vejo muitas vantagens do Palmeiras em segurar o SG. Pode acontecer. Acho que o Fluminense toma gol. O Palmeiras, Scarpa, Veiga, Rony, se jogar o que eu acho de o jogo deles é no sábado. Então, como é no sábado, pode ser que a gente consiga ter a escalação adiantada, mas é no sábado às 19. Sábado com o Cartola às 19. Vai se dar para ter muita certeza quem vão ser os jogadores do Fluminense, com certeza tem 100% completo, com certeza seu ataque, meio de. Então, eu acho ah, Cano, Samuel Xavier, Caio Paulista, mais ou menos, ele foi um gol, foi agora. Natan jogou bem dessa. Ganso deve jogar bem, está jogando bem. Arias, todos jogadores, muita chance de pontuação para o Cartola. Corinthians, Bragantino. Bragantino fora de casa normalmente não joga bem, mas ele costuma surpreender Corinthians, porque é um clássico. Uma surpresa. Corinthians não vai ter jogo na próxima semana. Se o Vitor Pereira jogar com o time que jogou contra o Atlético Goianiense desde o início do jogo, a chance de vitória em cima do Bragantino é muito grande. E além de que corre ainda a chance de não levar gol dentro da arena. Nos últimos confrontos do ano, o Corinthians só perdeu o Bragantino 2 vezes, mas empatou e venceu o Bragantino 2 vezes. 2022 já segurando o SG. Farinha magra de 1-0, mas segurou o SG. Então pode ser, depende muito do jogo que vai acontecer quarta-feira. Corinthians vier conseguir sair com um empate contra o Fluminense no Rio, ou mesmo com uma vitória, com certeza vai vir bem motivado para a sua torcida e a torcida vai estar em peso dentro da arena para apoiar o time. Se o Corinthians vier de uma derrota, já não vai ser a mesma coisa, vai ter uma pressão muito grande, mas também vai ter que ir para cima para dar uma resposta. Corinthians dentro da arena não só perdeu para o Palmeiras de 1-0, né? Teve vitórias quase consecutivas. Bragantino fora de casa só teve 2, né? Pelo raio-x vai ter que tudo um pouquinho da história do Bragantino nos confrontos totais. Esse que é aqui, ó, nos últimos
anos, de 2020 para cá, o Corinthians só venceu o Bragantino, perdeu duas e empatou 3 vezes. No histórico de Bragantino. Eu vou pôr aqui só em casa. Hoje eu estou com bastante calma. Eu não vou escalar o time, eu posso uma análise mais refinada. A gente olha aqui, ó, que o de 2021, 2023, o Corinthians perdeu 2 vezes na Arena e venceu só a última em 2000. Então, a vitória do Bragantino foram de 2-1 e 2-0 dentro da Arena, pelo Brasileirão. O pessoal venceu ele dentro da Arena pelo Paulista, 1-0. Tudo então que eu falei para vocês vai depender do time que o Vitor Pereira vai escalar. Se o time vier igual ao time que jogou contra o Atlético Goianiense, a chance de vitória do Corinthians ou a vitória é grande. Se ele colocar para começar o jogo, mesmo o time que ele colocou contra o Fortaleza, corre esse risco de tomar gol e talvez um empate. Não acredito na derrota do Corinthians. Acredito numa vitória. Se o time vier completinho para jogo. Se não, o empate é certo. Não acredito que o Bragantino vença o Corinthians, mesmo pelo histórico que tem lá. Pelo time que o Bragantino tem e pela forma que o Bragantino vem jogando fora de casa. Né? O Bragantino voou dentro de casa para empatar com o Ceará. Né? E mesmo assim aquele pênalti voltou e voltou e voltou. Né? Então, por isso que eu falo, eu acho que a chance do Corinthians de vitória é grande. Só não dá para confiar se vai ter SG ou não, porque eu não sei qual é o time que o Pereira coloca em campo. Ninguém sabe. Ceará e Atlético Paranaense. Pela história, Ceará é mais freguês do Atlético Paranaense do que vitorioso. Você vê aqui, ó, que nos últimos anos ele só venceu o Atlético Paranaense uma vez. Mas tem um porém muito importante. Né? O Atlético Paranaense tem um jogo Palmeiras da Libertadores. Pão já perdeu uma classificação. Vai querer fazer de tudo, nem que seja para segurar o 0-0 contra o Palmeiras ou sair com uma vitória de 1-0 para não acontecer com a mesma coisa que aconteceu contra o Flamengo. E o Filipão é bom nisso, conhece muito bem o Palmeiras, né? Conhece a forma e pensamento do Abel. Então, eu acho que ele não vai forçar o time, talvez não tenha nem todo o time relacionado para ir para o Ceará, para ter que depois voltar com jogadores para enfrentar o Palmeiras. Então vejo uma oportunidade do Ceará ter tirar uma vitória dentro de casa, ou mesmo segurar um empate, porque o Atlético Paranaense tem mais time do que o Ceará, mas a Libertadores é prioridade. Então a gente tem que ver isso. O Ceará, dentro de casa, não é lá grande coisa, tem perdido quase todos os jogos. E o Atlético Paranaense, em casa, perdeu os dois últimos e empatou. Os dois últimos empatou um, né? Contra o América. Na história lá, você vê que dentro de casa, o Ceará perdeu os dois últimos, contra o Fortaleza e contra o Palmeiras. Venceu o Corinthians, o Avaí e empatou quase tudo. As probabilidades de um empate, é claro que são grandes, mas nada impede de uma vitória do Ceará, do Atlético Paranaense, pela situação do Atlético Paranaense em relação
Libertadores. A gente olhar aqui, confronto gerais, o Ceará, nos 2020 para cá, só venceu uma vez o Atlético Paranaense, perdeu todas. Mas são histórias. Então, a Ceará tem uma oportunidade de novo de vencer, por causa do Atlético ter que jogar a Libertadores, né? Se a gente olhar a tabela, o Atlético Paranaense está 38 pontos do Corinthians. Então, se o Corinthians não vencer, o Atlético também não vencer, vai estar no bolo. Hoje nós temos Internacional. Então, Internacional hoje, se vencer, tem a chance de passar o Corinthians e ficar aqui. Mas o Filipão vai tentar, né? Se ele não se classificar para a final da Libertadores, depois ele vai vir com força máxima, tem tudo para ficar entre os 6 e os 4. Ele não vai estar muito preocupado se ele perder para o Ceará, mas vai tentar segurar pelo menos um empate com o Ceará lá. Não vejo chance de um SV do Atlético Paranaense, como também não vejo do Ceará. Mas se tiver vitória aqui, são vitórias magrinhas ou empates com gol. São Paulo, Fortaleza. Outro jogo que tem que tomar muito cuidado, mesmo São Paulo sendo um bom mandante, Fortaleza vem numa ascensão muito grande. O Juan Roda vem forte, né? Agora que ele não está disputando mais nada, ele deu uma melhorada no seu time. E com isso o time vem tendo grandes vitórias, está subindo, já está praticamente encostado no São Paulo já na tabela. E ele vai fazer de tudo para estar aí disputando pelo menos Sul-Americana e Copa do Brasil. O time se ajeitou, se acertou, fez um belo jogo contra o Corinthians, foi 1-0, né? O Corinthians também estava com o time reserva, mas mesmo assim fez um ótimo jogo, né? O São Paulo não fez um jogo tão bom quanto o Santos no primeiro tempo, mas no segundo tempo jogou bem. O João Paulo é que fez grandes defesas e o Santos conseguiu sair ainda com a vitória graças ao goleiro, né? Porque fez, pelo menos eu vi, 3 defesas que foram muito boas, Paulo, né? Então o São Paulo também tem outra. São Paulo tem o jogo de ida contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana. E vai querer se classificar também para a final. É dinheiro que entra no clube. Com isso, São Paulo não vai querer que aconteça com ele o que aconteceu com o Corinthians, né? De ir lá, tomar gol e depois ter que correr atrás do prejuízo dentro do Morumbi. O Atlético Goianiense tem mais time que o São Paulo? Não. São Paulo tem mais time do que o Atlético Goianiense, desde que não tenha brincadeira, fique misturando jogadores, os jogadores estejam todos à disposição do Rogério do jogo. Se o Rogério escalar bem o time, né, o Rogério tem chance até de sair com uma vitória contra o Atlético Goianiense lá. Então, eu acho que o São Paulo não vai jogar com o time completo com Fortaleza, mesmo no Morumbi, junto com a torcida. O outro jogo é muito importante. Ele deve mesclar, deve fazer igual fez com o Santos, né? Entrar com um time, depois entra com outro, né? Para poupar jogador e evitar a contusão de algum jogador importante para ele na disputa da Sul-Americana. E o Fortaleza tem jogado maravilhosamente bem. É que nos confrontos entre eles nos anos, a maioria foi empate. O Fortaleza ganhou do São Paulo 2 vezes e o resto foi só empate. Ó. O São Paulo só ganhou do Fortaleza uma vez e foi lá. Aqui, ó, o São Paulo dentro de casa nos últimos jogos, ó, só venceu um.
o Bragantino. E olha como é que está o Fortaleza. Fora de casa, dentro de casa, nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum. Empatou todo. Então isso é uma coisa muito importante para se pensar em relação ao jogo de São Paulo e Fortaleza, né? Fortaleza vier que nem veio contra o Corinthians, de repente consegue até segurar o SG de novo. O Fortaleza fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. Né? Os últimos 2 ainda, ó, venceu de 1-0 e segurou o SG. E o São Paulo foi um monte de empate mesmo dentro de casa, só venceu o Bragantino. Vamos pelo site agora, né? E ver aqui, São Paulo, Fortaleza. São Paulo e Fortaleza, olha aqui, nos últimos de 2020 para cá, o São Paulo só conseguiu vencer o Fortaleza 2 vezes. Empatou quase tudo e perdeu 2. Quero ver agora dentro do, né? Aqui a gente vai ver só dentro do Morumbi. Dentro do Morumbi, de 2020 para cá, também foi uma única vitória do São Paulo por 1-0. E o Fortaleza ganhou do São Paulo por 0, empatou 2-2 pela Copa. E pela Copa do Brasil, empatou 2-2 de novo. Então não vejo toda essa vantagem do São Paulo. Acredito, pode ter gols de qualquer jogador. O São Paulo tem jogador, uma Moisés, Marinho, essa turma aí é bom pensar neles para o jogo, né? Mesmo aquele Sacha que fora, tá? E o Capixaba, Brits, são bons jogadores para essa rodada. Fortaleza, Paulo. Vamos América e Atlético. Esse é um outro clássico. E o Atlético Mineiro não vem bem. Não consegue jogar um mesmo futebol. Mandaram o Mohamed embora, mas o time acho que ficou pior do que estava. O América já ganhou uma vez do Atlético, né? Quando foi o jogo de. E vou te dizer, pode ser que ganhe novamente o jogo de volta, né? Então é um jogo bem complicadinho o Atlético. Não dá para confiar na vitória do Atlético, que é um clássico mineiro. O América joga um futebolzinho ali trancadinho, aposta na velocidade dos seus jogadores, né? Então, Felipe Azevedo, esse tem uma velocidade. Fica naquela expectativa de uma bobeada, e a defesa do Atlético dá uma bobeada, fez um jogo péssimo, faz tanto que perdeu, né? Então, eu acho que tudo pode acontecer, mas vou te dizer, gosto do Atlético Mineiro e acho que o América tem tudo para levar uma vitória em cima do Atlético Mineiro agora com a sua torcida, né? Eu acho que 1-0, 2-1 aí é bem provável e é pro América. Não é secando o Atlético, não, é pelo futebol que o Atlético vem jogando. Pelo histórico, a gente vê que Atlético Mineiro vence sempre, mas o último jogo, ó, uma vitória do América. E foi ao contrário, na casa do Atlético. E a gente vê, ó, o América vem nos últimos jogos, 5 jogos, né? Vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Atlético Mineiro, empate e derrota, só conseguiu uma vitória magra, magrinha contra o Curitiba, que o Fluminense enfiou 5, né? Então a gente vê aqui, ó, o América Mineiro em casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Palmeiras e tem uma derrota para o Bragantino. Venceu o Santos
o Avaí e o Goiás. E conseguiu um empate de 0-0 com o Fluminense. E o Atlético Mineiro, fora de casa, né, tem 3 vitórias, né? Uma vitória contra o Juventude, Botafogo, um empate com o Cuiabá, perdeu para o Internacional, né? E uma vitória magra contra pelo raio-x. É claro que a história é outra. Ele faz uma análise, né, de campeonato, campeonatos todos, dá uma probabilidade, né, diferente pela história dos clubes. Nessa história do clube, é claro que a gente vê só derrota do América e uma única vitória do América, que foi a última. Pela histórico deles, ó, 2020 para cá, né, tanto fora de casa quanto em casa, o América perdeu praticamente quase todas as vezes. Mas o time do Atlético caiu muito de produção. Acho que esse meio pegou. Eu vou te falar, não estou apostando no Hulk, não. Né? Se Nath e Zarate jogar, ainda dá até para pensar em algum deles no meio de campo. Eu não aposto na defesa do Atlético, tá muito ruim, deve levar gol. Para mim, Nacho e Zarate são os melhores ali no meio de campo para montar, ganhar alguns pontos. Vamos aqui para o próximo jogo, que para mim é o melhor, né? Mesmo sendo um clássico, mesmo o Flamengo vindo com o time reserva, que para mim está jogando tão bem ou melhor ainda do que o time titular, eu aposto 100% no Flamengo. Acho que o Flamengo ganha o Botafogo, mesmo com o time reserva, ganha e ganha bem. O Botafogo vem mal. E ainda vou te dizer, segura o SG contra o Botafogo. Mesmo com a defesa reserva, mesmo estando um jogo contra o Vélez lá, né? Provavelmente ele vai poupar o Pedro, vai poupar a Gabigol, deve poupar a Arrascaeta, né? Não sei se poupa Vidal. Mas você tem Lázaro jogando muito, é uma aposta muito boa contra o Botafogo. Marinho, uma aposta muito boa. Independente quem vai jogar na lateral, se vai ser Rodinei ou Mateuzinho, ótimas apostas. Tem que só tomar cuidado quem vai estar aí escalado, porque o jogo é no domingo. Felipe Luiz provavelmente vai estar no banco, né? Deve jogar Ayrton Lucas. No meio da zaga é que a gente fica mais na dúvida quem joga. Pode ser Fabrício Bruno, pode ser Theo Batista, pode ser Davi Luiz, pode ser Pablo. Eu acho que ele vai poupar o Pablo, deve entrar o Léo e ele deve entrar com o Davi Luiz, né, e poupar o Fabrício. Ou então vai entrar com Fabrício Bruno e Léo Batista. Mas de qualquer forma, esse time é um time que aguenta muito fácil o Botafogo, do jeito que o Botafogo tem jogado, mesmo dentro de cá. Provavelmente o jogo vai ser. Fala aqui, depois eu vou ver se no outro, né? Mesmo que a história diga, aí, Botafogo só venceu o Flamengo uma vez, apanha toda vez, nos últimos 3 anos. Botafogo, nos últimos 11 jogos, só conseguiu vencer 2 jogos. Um Bragantino por 1-0 e outro Atlético. Cedeu o SG, Cuiabá, o América, o Atlético, cedeu para o Santos, cedeu o SG para o Corinthians, cedeu a SG para o Atlético Goianiense, quer dizer, cedeu quase todos os SG. E o Flamengo, né, vem numa ascensão, ó, só empatou com o Palmeiras, essa vitória, segurou uma, duas, três, quatro, 5 SG consecutivos. E com certeza, quem fechar a zaga do Flamengo não vai estar perdendo nada para essa rodada. Tá? Eu acho que a melhor aposta de SG é Flamengo, Botafogo.
mesmo o Flamengo com o time reserva tendo que jogar com o Vélez lá. Flamengo com o time reserva, o titular ganha do Vélez, com certeza. O Flamengo está na final da Libertadores, porque o máximo que pode acontecer é ele sair com empate, mas ele ganha do Vélez aqui. Eu acho que o jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense é mais perigoso do que Cuiabá e Santos. Santos fez um excelente jogo contra São Paulo. Soteldo deu vida novamente ao Santos, né? Ele é muito rápido, e tá com vontade, tá com garra, gosta de jogar no Santos. E isso vai dar de novo vida para o Santos. Lucas Braga, Marcos Leonardo, com o Soteldo na correria e mandando bolas para dentro da área, a chance do Santos com o Cuiabá aumenta muito. Mesmo o Santos não jogando tão bem fora de casa. O problema maior do Santos é que a defesa do Santos vacila muito. A sorte é que João Paulo é um excelente goleiro, tem feito para mim um excelente campeonato brasileiro e está segurando o Santos ali em cima. Mas vejo contra o Cuiabá um jogo bem duro. O Cuiabá não é um time bobo, mas a chance de vitória do Santos contra o Cuiabá, para meu ver, é maior hoje com o Soteldo de volta ao jogo do Santos. Melhorou bastante a parte ofensiva do Santos. O jogo do Santos mudou o Soteldo. Então, se ele treinar direitinho, se encaixar mais ainda no time, que ele já conhece o time, a parte do clube, acho que o Santos vai começar a dar uma dadinha no campeonato. Cuiabá, nos últimos jogos dentro de casa, só venceu o Juventude, perdeu e cedeu o SG para quase todo mundo, né? O Santos, fora de casa, só perdeu duas vezes e nas vitórias só conseguiu segurar poucos SG, apesar que segurou um, dois, três, quatro, cinco SG, né? O Cuiabá, fora de casa, dentro de casa, né? Cedeu SG para o Botafogo, cedeu SG para o Juventude e cedeu o SG para o Corinthians. E acho que pode ceder o SG para o Santos também. Eu vejo que o Santos tem uma força bem maior hoje, né, com a volta do Soteldo. Né? Se ninguém se contundir, eles segurarem lá, o nosso amigo lá, técnico do Santos, montar um timezinho bom, não querer dar uma de louco, eu acho que o Santos tem tudo para sair, pelo menos com o 0-0, mas eu acho que sai com vitória. Marcos Leonardo e Lucas Braga são ótimas opções. Até Soteldo vai fazer ponto se tiver escalado o tempo inteiro. Acho que é uma coisa de se olhar para essa rodada. Internacional e Juventude. Opa, desculpa que eu esqueci de fazer o raio-x do Santos. Para aqui antes de falar de Internacional. Me empolguei com o Santos e acabei esquecendo o histórico deles aqui. Então, vamos lá para o histórico aqui. A gente vê que no histórico é muito pequeno o histórico de Cuiabá e Santos. Né? O Cuiabá venceu uma vez 2-1, perdeu para o Santos 4-1 no jogo na Vila, né? Tomou um gol besta e empatou 1-1 pelo Brasileirão 2021. Então vejo a chance do Santos, mesmo lá, agora para mim, porque depois da saída do Batistão eles se acertaram, agora com a volta do Santos jogar novamente, né? O solteiro é raçudo. Eu acho que o Santos tem tudo para vencer o Cuiabá mesmo dentro de casa. Internacional e Juventude. É outro jogo que, se o Mano Menezes
Manter a defesa titular do Internacional, outra chance de SG muito forte. Por quê? Porque o Juventude é dureza de fazer gol já quando joga dentro de casa. Fora de casa, pior ainda. Se o Mano Menezes vier com o time, com Tyson, Wanderson, Edenilson, jogar com o Mercado, Vitão, René, Bustos, então eu acho que Wanderson, ô meu, timão, mesmo com o Romero lá, Brian Romero, o Pedro Henrique, alemão, eu acho que é jogo para gols do Internacional e o Internacional segurar o SG contra o Juventude, né? Pelo histórico dos últimos 3 anos, a gente vê aqui que o Internacional segurou o Juventude, SG uma, duas, 3 vezes, né? E tomou alguns gols, mas teve sempre vitórias. O Internacional jogando em casa, ele tem segurado o SG várias vezes, né? Ele já segurou uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Hoje está jogando fora de casa e é capaz de segurar o SG ainda contra o Avaí. Eu acredito. Eu bobeei de ter tirado os jogadores porque ficou naquela quem vai, quem não vai, quem vai estar disponível, quem não vai, e eu acabei tirando. Eu estava fora, não pude fechar. E o Juventude tem cedido o SG várias vezes. Já cedeu uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes em 10. Acho que o SG do Internacional contra o Juventude é quase certo, ele e o do Flamengo, né? Então, quem quiser fazer essas apostas, mesclar nesses dois times, para mim são os dois SGs mais fortes. Depois acredito até que o Santos possa segurar o SG, que nem eu falei. E quem quiser pagar para ver, pode arriscar o Fortaleza num 0-0 contra o São Paulo. Aqui eu vou agora para o raio-x do jogo de Cuiabá e Internacional. Pelo raio-x deles, a gente também vê, né, que o Juventude venceu o Internacional uma vez, mas a maioria dos anos 2018 para cá foram 2 vitórias, o resto quase tudo vitórias dele, ó. E todas as vitórias quase do Internacional, o Internacional segurou o SG contra o Juventude, né? Eu vou colocar aqui de 2020, só os jogos, só os jogos dentro de casa. Foram 3 vitórias. O Internacional só não segurou o FV, em outros segurou o SV. O SV é quase certo. Falando um pouco agora dos jogos passados, né? Jogo muito mal do Atlético contra o Goiás. Eu não confio em jogos, vi alguns jogos, esses eu vi só melhores momentos, alguns replays, né? Mas o Atlético jogou muito. O do Fluminense eu também vi os melhores momentos. Vi um jogo muito forte do Fluminense, toma 2 gols, porque ele parte tanto para cima que às vezes esquece de voltar, né? Tomou 2 gols aí, falta, né? E foi uma bola bem batida, lei do ex, Egídio, né? Bem batido. Mas foi um jogaço. Pena que o Cano, que era meu capitão, não fez gol. Esse jogo era de se esperar um empate. Até houve empate com gols, né? Era um jogo de se esperar um empate. O jogo do Palmeiras com o Flamengo também foi um jogo bom, um jogo equilibrado, né? Esse eu já consegui acompanhar pelo menos uma parte do tempo praticamente inteiro. Palmeiras no segundo tempo, forte jogo. Para mim, no meu ver, foi pênalti Vidal o Gomes, né? Eu acho que ali deram uma boa, né? Melhor pra gente, mas eu acho que houve um pênalti ali. Ceará e Bragantino acompanhei uma parte, né? Não cheguei a ver o gol,
Ceará, mas já vi o gol do Bragantino, aquela bagunça nos pênaltis, né? E dei um pouco bem, porque eu estava com Corinthians de Fortaleza, vi um Fortaleza muito forte, jogou muito para cima do Corinthians. O Corinthians até tentou mudar o jogo, mas aí já era tarde demais, quando faltava 15, 20 para acabar o jogo, já com o tempo de acréscimo, né? O Corinthians foi até para cima, mas muito pouco tempo. Fortaleza fechou lá, se segurou, fez um senhor futebol, foi um senhor jogo, foi um ótimo jogo. Fortaleza mereceu a vitória. Não vi o jogo do Atlético Goianiense de Cuiabá, mas era de se esperar um empate. Aqui já não era de se esperar, não achava que o Atlético Paranaense perdesse para o América, até acreditava na vitória pelo time que estava, pela defesa, apesar que aquele gol de bicicleta do Henrique foi um golaço. Agora o cara quer tudo imitar o Pedro, vai fazer um outro de gol de bicicleta, golaço. Depois que o Rony fez aquele gol, o Pedro já fez outro e esse foi outro golaço do América. O goleiro do Bento não teve chance. Mas foi um empate, o Atlético podia ter jogado mais bola, tinha para vencer ele com o gol. Jogo do Santos, vi um jogo muito bom do São Paulo com o Santos. São Paulo, talvez se tivesse com o titular dele, teria feito, né, diferente, mas quando quis colocar seus jogadores já não dava mais. Segundo tempo, São Paulo praticamente nos deu um sufoco no Santos, né? Mas o João Paulo fez a diferença. E hoje eu vou ver Internacional e Avaí para poder postar alguma coisa lá no TikTok. Então, uma boa semana a todos. Que vocês tenham gostado na live, comente aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e prestigiar, né, para que eu possa continuar fazendo as análises. Né? Não tenho postado mais jogos, quase nada dos jogos no YouTube para não atrapalhar a parte de análise. Né? E como eu também não posso por causa dos direitos autorais que os caras me barraram, eu evito isso agora, né? De vez em quando faço algum comentário sobre jogos ou sobre alguma partida na hora dos shorts. Um grande abraço e uma boa semana a todos e até o próximo vídeo, se quiser.